Agora são 8h12. Bom dia, Nanuque, bom dia, região, a você que nos acompanha através do rádio, a região toda, através do aplicativo Radiosnet e aplicativo Tuning, acompanha também através do site fmnanuque.com.br, YouTube. Bem, a partir de agora vamos conhecer o nanuquense Ramon Figueiredo Pessoa, que eu tive a honra de conversar com ele via internet, né? Ele que é engenheiro software sênior em inteligência artificial, com experiência de mais de 20 anos no segmento, residente em Vancouver, no Canadá. Ramon Figueiredo Pessoa trabalha atualmente com cinema e animação, estudou ciência da computação na PUC Minas, trabalha com cinema e animação, como dito, e há alguns anos está no quadro da Sony Pictures, presta serviços à Sony Pictures, e ele fez parte de um projeto campeão, Guerreiras do K-Pop Demon Hunters, filme ganhador do Oscar de melhor animação na 98ª edição do Academy Awards, o Oscar 2026. Nós entrevistamos o Ramon e você acompanha agora a trajetória de sucesso desse nanuquense, filho da terra, que tem brilhado aí nas telas. Na verdade, não ele, mas o trabalho que ele executa tem, juntamente com a sua equipe, reverberado aí nas telas de cinema. Acompanhe. A programação da 94 FM, em formato multiplataforma. Eu sou Túlio Batista, repórter, comunicador, e hoje nós temos uma entrevista muito especial com um nanuquense, alguém que é um exemplo, né? E a gente vai saber de como é esse exemplo através desse bate-papo que a gente vai desenvolver aqui hoje. Vamos conversar e saber da história de Ramon Figueiredo Pessoa, que é nanuquense, que é uma pessoa que conseguiu, né, se transformou num engenheiro de software sênior, que foi aluno da PUC Minas, que através de uma bolsa, né, que ele vai nos explicar, ele conseguiu fazer os seus estudos, enfim, um exemplo de alguém que acreditou em si, que acreditou nos estudos e que conseguiu chegar alto, chegar longe, uma vez que ele é um dos engenheiros do Guerreiras do K-Pop, né? Que é um filme que foi premiado pelo Oscar em 2026, e a gente vai saber dessa história no decorrer desse bate-papo, falando aqui com o Ramon. Ramon, olá, como vai? Seja muito bem-vindo. Olá, Nanuque, olá, amigos, família. Primeiramente, Túlio, muito obrigado. É um grande prazer falar com vocês e todos os ouvintes de Nanuque. É sempre uma alegria enorme poder falar da minha cidade. Meu nome é Ramon Figueiredo Pessoa, eu sou engenheiro sênior de software na Sony Pictures e tenho muito orgulho das minhas origens em Nanuque. Ramon, conta pra gente, nesse bate-papo, como começou a sua trajetória? A minha trajetória começou aí mesmo em Nanuque, de forma muito simples. Eu venho de uma família bem humilde e ainda pré-adolescente, eu trabalhava ajudando a minha mãe. Eu lembro que eu vendia água de coco no centro da cidade. Também vendi picolé, trabalhei como ajudante de pedreiro com o meu pai e também como ajudante de pintor com o meu pai. Infelizmente, meu pai não está mais entre nós. E depois também trabalhei no supermercado aí na Vila Nova, supermercado da hora, empacotando compras e também como office boy em um escritório de contabilidade. Então eu andava a cidade, eu lembro que eu andava a cidade toda com a bicicleta, cobrando algumas contas, né, no supermercado, enquanto também fazia o empacotamento lá no supermercado. Então sempre foi uma vida de muito trabalho, mas também de muito aprendizado. A gente sabe que além do trabalho, algo muito importante é a educação. A educação, através do conhecimento que temos, nos faz avançar, evoluir. E como a educação entrou na sua vida nesse contexto? A educação foi que mudou tudo na minha vida, para falar a verdade. Eu estudei em escolas públicas aí no bairro da Vila Nova, em Nanuque. Fiz o ensino básico na Escola Estadual Álvaro Amorim.
e depois o ensino fundamental e médio na Escola Estadual Antônio Batista da Mota. Tenho que falar isso aqui, aproveitar o momento. Tive excelentes professores, pessoas que marcaram a minha vida. Mesmo trabalhando, sempre tentava aproveitar qualquer tempo que eu tinha livre para poder estudar. Às vezes, quando eu vendia água de coco no centro de Nanuque, eu levava um livro comigo, para aproveitar aqueles momentos para poder tentar estudar, né? Tentar, quem sabe, uma universidade aí na Nanuque ou fora de Nanuque. Então, tive pessoas incríveis. Não poderia deixar de falar de uma professora muito especial que eu tive aí, a Jurrine Chebe David Lopes. Uma pessoa maravilhosa. Jurrine, um abraço para você. Me deu aulas de inglês de graça, porque eu não tinha condição financeira e ela realmente acreditava, né, no meu potencial. Então, gostaria de deixar esse momento para mandar um abração para a Jurrine. Todos os meus amigos também aí na Vila Nova, em Nanuque, tenho amigos que também me ajudaram bastante. Alguns que já eram mais velhos, por exemplo, que estavam estudando em universidade, ou mesmo no ensino médio, eles me davam também algumas ajudas também de matemática, química. A Jurrine também foi essencial para me ajudar em redação, em criação de redações para o Enem. Então, isso fez toda a diferença. Ramon, diante disso que você nos relatou, trabalho, educação, dois fatores muito importantes para o avanço do seu crescimento, mas, claro, foi necessário um passo a mais. Além, diante desses ingredientes, você teve que tomar iniciativas. Como foi para você, como você conseguiu dar esse próximo passo aí na carreira? Então, com muito esforço, eu consegui uma bolsa integral, 100% pelo ProUni, para poder estudar ciência da computação na PUC Minas, em Belo Horizonte. Eu até lembro que foi um momento assim, de muita correria. Tem o meu tio, Adilson, ele é conhecido como Branco, aí em Nanuque, e eu lembro que ele me ajudou a fazer esse translado, né, de Nanuque até Belo Horizonte. O pneu furou, pegamos a direção errada, até que paramos no borracheiro. Ele falou, não, tá no caminho errado. Então, mais uma vez, abração para todos os meus tios, tio Branco, tio Jalmi, também teve tio Ivan em Belo Horizonte que me ajudou muito, e todas as minhas tias, enfim. Então, foi um momento decisivo na minha vida, né, a bolsa do ProUni. Depois disso, segui trabalhando, estudando. Eu fiz um mestrado na UFMG, na Universidade Federal de Minas Gerais, na área de visão computacional e inteligência artificial. E também fui professor universitário em 2 universidades aí em Belo Horizonte. Sou muito, muito grato pela minha família, especialmente a minha mãe. Não poderia deixar aqui de mencionar a minha mãe, Selma. Te amo muito, que sempre, minha mãe sempre me apoiou. Então, com muita fé e orações, enfim, toda a família Figueiredo aí no bairro da Vila Nova, muito especial e me ajudou muito. Abraço para todos. Que bom. Importante você ter citado, e diante desse contexto, trabalho, educação, ter citado a família. A propósito, falando em família, nos conte um pouco mais sobre isso. Fala pra gente acerca dessa parte importante da sua vida, que é a família, o apoio familiar. Claro, claro. A minha família sempre foi muito importante na minha vida. Então, eu tenho uma irmã, a Rayane, por parte de pai e mãe. Também tenho 4 meio-irmãos. 2 meia-irmãs, 2 irmãs, 2 irmãos por parte de pai. Na verdade, assim, meus pais se separaram quando eu tinha por volta de 2 anos, mas eu sempre mantive contato com meu pai, com meus meio-irmãos, irmãos por parte de pai, né? Nem gosto de falar meio-irmãos, são todos irmãos. Embora morei aí com minha mãe, batalhou bastante, sempre uma pessoa muito guerreira. Acredito que, embora eu não morei muito com meu pai, acredito que meu pai foi um bom pai, então sempre presente de alguma forma. E é importante falar isso, ele amava muito todos os filhos, o que é muito legal. Então, cada um deles, né, os meus pais, meus irmãos, de alguma forma, a minha família como toda, de alguma forma, fez parte da minha história e da pessoa que me tornei hoje em dia. E somado à educação, o trabalho, isso também te deu força nessa caminhada? Com certeza, com certeza. A família é a base. Então, mesmo com todas essas dificuldades que eu enfrentei, saber que você tem pessoas que se importam com você faz toda a diferença. Ramon, nos fale acerca
de como foi, como é que veio essa mudança para o Canadá, né? Um nanuquense que avançou, que foi em busca do sonho, que absorveu o conhecimento, mas como foi essa mudança para o Canadá? Então, eu me casei e em janeiro de 2018 eu fui para Montreal, no Quebec, no Canadá, fazer o meu doutorado. Então eu trabalhei na área de inteligência artificial aplicada ao esporte. Durante esse período desenvolvi uma solução que ganhou o prêmio de melhor inovação esportiva do Canadá em 2022. E depois, em 2023, eu me mudei para Vancouver, no Canadá, para trabalhar para a Sony Pictures Imageworks. No Canadá, eu tive o meu filho e a minha filha. Então, meus filhos, eles são canadenses e brasileiros. Você hoje trabalha com cinema, certo? Isso mesmo. Trabalho como engenheiro de software, onde desenvolvo sistemas que ajudam a processar os filmes. Então, são milhões de imagens e frames dos vídeos que são renderizadas em grandes clusters de computadores. Recentemente, como todos sabem, participei do filme Guerreiras do K-Pop, que em inglês a gente chama de K-Pop Demon Hunters, que ganhou o Oscar em 2026. Então, foi uma experiência incrível fazer parte desse projeto e desse nível. Muito bom mesmo. E diante disso tudo, Ramon, fala pra gente o que você diria, né, diante dessa sua trajetória, de como você conseguiu alcançar aí a favor aí daquilo que você tinha como sonho, como vontade de crescimento. O que você diria para os jovens aqui de Nanuque, que assim como você, tem sonhos também, querem avançar, crescer, se profissionalizar? Eu diria, nunca desistam. Isso é muito importante. Eu sei que não é fácil, eu vivi isso aí, mas com dedicação, estudo, apoio das pessoas certas, é possível chegar muito, muito longe. Então, hoje eu sou muito grato às minhas origens em Nanuque, às escolas públicas onde eu estudei, todas as pessoas que de alguma forma me ajudaram ao longo do caminho. E eu compartilho essa história não para me promover, mas para mostrar que sim, é possível. Se eu conseguir, outras pessoas também podem conseguir. Ramon, me diga uma coisa, olhando tudo isso que você nos relatou, qual foi eu sei que nem tudo são flores, qual foi o momento mais difícil da sua trajetória? Bom, conciliar trabalho e estudo por tantos anos, teve momentos em que parecia que eu não ia conseguir, não ia dar certo. Mas eu pensava assim, se eu desistir agora, tudo que eu já passei perde o sentido. Então eu continuava, dia após dia, mesmo que desde o primeiro período, né, dos estudos em ciência da computação eu também trabalhei, foi difícil, não tinha muitas condições financeiras, eu sempre segui com esse pensamento, eu não posso desistir agora, é tudo que já passei, então vamos continuar que vai dar certo. Mas o que te fazia continuar mesmo? Sinceramente, minha família. O sonho de mudar de vida. Eu queria dar orgulho, né, para minha mãe, para minha família, queria construir algo melhor. Certo. Ramon, você já imaginava trabalhar com cinema? Então, na verdade não. Naquela época eu nem sabia que engenheiro de software podia trabalhar na indústria de criação de filmes, né? Eu só queria estudar, eu queria melhorar de vida. Então o caminho foi se construindo. Eu sou um engenheiro de software sênior e de inteligência artificial, com mais de 19 anos de experiência em projetar e implementar sistemas escaláveis de alto nível em diversos setores, incluindo cinema, efeitos especiais e animação, que atualmente atuo, mas também trabalhei com consultoria, tecnologia, em esportes e biomecânica, finanças, saúde, eletrônicos de consumo, telecomunicações, mineração e siderurgia. Também trabalhei com educação universitária e gestão de análise de dados. Como foi, Ramon? Me diz aí, é uma coisa que só você e poucos podem dizer nesse mundo. Como foi participar de um projeto que ganhou um Oscar? Olha, essa experiência foi surreal. Assim, eu tenho muito, muito orgulho dessa conquista. E é a prova que todo o esforço na vida vai valer a pena. Exatamente. Se um jovem, né, estivesse aqui, estiver ouvindo a gente, estarão ouvindo com certeza, uma vez que a nossa programação abrange toda a região, enfim, e ele pensar, isso é para mim,
que você diria? Eu diria, é sim. Não importa de onde você veio, com dedicação e persistência é sim possível. Talvez não seja rápido, né? Eu tenho vários e vários anos na minha carreira, não foi fácil realmente, mas sim, vale a pena. Ramon, um outro ponto que me chamou a atenção, você comentou que não costuma expor a sua história, né? Vai de uma forma sucinta e tal, mas com muito trabalho, muito profissionalismo. Nos fale sobre isso. Bom, é verdade, eu sou mais reservado, mas eu estava pensando esses dias e eu entendi que se a minha história puder ajudar alguém a não desistir, então vale a pena. Vale a pena, sim, compartilhar um pouco da minha história, da minha caminhada. Certo. Você falou de esforço, você falou de disciplina, né? Citou família, trabalho, educação, conhecimento. Como é que era a sua rotina naquela época aqui em Nanuque? Porque rodar a cidade toda, entregando feira, e hoje a gente vê você, né? Claro, todos os trabalhos são dignos, nós sabemos disso, mas hoje você, né? Como é que você vê tudo isso? Me fale, porque é difícil até a gente vislumbrar, né? Um rapaz que estava ali na gôndola de um supermercado, de repente ganha um Oscar, né? Junta, claro, em conjunto aí, enfim. É verdade, assim, é até importante falar que eu não esperava toda essa repercussão, né, que tomasse, e eu fico muito feliz, na verdade, de poder representar Nanuque, Belo Horizonte, Minas Gerais, o Brasil como um todo, no Canadá e no mundo. Mas respondendo a sua pergunta, realmente era muito puxado, né? Então, eu trabalhava durante o dia, eu lembro que eu vendia água de coco no centro da cidade, ajudando a minha mãe, então fazia alguns bicos, tentava estudar sempre que sobrava um tempo. Às vezes eu estudava de manhã, vendia água de coco no centro da cidade, à tarde eu trabalhava no supermercado à tarde. Então, no ensino médio, até o terceiro ano, do primeiro ao terceiro ano, aí eu decidi mudar para o estudo à noite. Então, eu estudava à noite, trabalhava de manhã e à tarde, vendendo água de coco no centro de Nanuque. E lembro que teve uma época que até eu pegava aquele restante de coco, né, que eu tirava água de coco, cortava ele e pegava aquela massa para fazer cocada. Então, com os cocos da água de coco, eu vendia para os alunos na aula de inglês lá da Jurrine, que ela me deu aula de graça, inclusive um abraço da Jurrine, então eu vendia essa cocada para tentar fazer um pouquinho mais de dinheiro, de grana ali. Então, não tinha uma rotina perfeita, organizada, era o que dava, mas eu sempre tentava fazer um pouco todos os dias. E eu acredito muito nisso, é importante falar. Nem sempre precisa ser perfeito, você não vai ser, né, o melhor todos os tempos, você tem altos e baixos, mas precisa ser constante. Então, sempre continue tentando e uma hora vai dar certo. Você citou Belo Horizonte, capital mineira, nós estamos aqui no interior. Fala pra gente, você, quando chegou em Belo Horizonte para estudar, como é que foi essa adaptação, essa mudança? Nanuque, Belo Horizonte, outros ares, movimentação, enfim. É interessante, eu lembro que foi um choque, porque, não sei se todo mundo sabe, Nanuque é uma cidade pequena, se eu não me engano tem 35 mil habitantes, então eu lembro que quando eu cheguei em Belo Horizonte, eram muitos prédios altos, né? Então uma cidade grande, um ritmo diferente, responsabilidades maiores. Inclusive, quando eu saí de Nanuque, tinha 42 mil habitantes. Hoje eu acho que reduziu, 35 mil. Enfim, mas é importante, foi uma grande oportunidade, né? Então, eu mudei para Belo Horizonte. Eu lembro que teve meu tio Ivan, que mora lá na região de Belo Horizonte. Eu morei com ele um período, então ele me ajudou bastante. Um abraço para tio Ivan, muito obrigado por tudo. Então, tive apoio de familiares, né? Também tem o tio Jalmi aí de Nanuque, tio Adilson, que é o tio Branco, e as minhas tias, várias pessoas que me deram suporte naquele momento. Então, mesmo não tendo muita condição financeira, cada um ajudava da maneira que dava. A minha mãe, sensacional. Deixa eu te fazer uma pergunta bem íntima, bem coisa que só você sabe mesmo. Durante tudo isso aí, né? Você chegou a pensar em desistir aí nessa fase, quando você foi para Belo Horizonte, distante da família, da sua rotina? Fala, porque isso aí pode ajudar outras pessoas também. Sim, entendo. Olha,
Foi muito difícil. Eu acho que, assim, desistir, acho que não. Acho que era bem difícil, principalmente no começo. Então, assim, quando você sai de uma realidade mais simples e entra em um ambiente mais competitivo, bate aquela insegurança às vezes, né? Mas eu sempre lembrava de onde eu vim e isso me dava força para continuar. Depois, já mais adiante, fala pra gente como é que foi a experiência de dar aulas como professor universitário. Foi excelente, assim, é muito especial essa parte da minha carreira. Eu realmente dei aula na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, onde também fui aluno, né, na graduação de Ciência da Computação, e também fui professor no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, o Cefet-MG. Então, ensinei diversas disciplinas de computação, nos cursos de Engenharia da Computação, Ciência da Computação, Sistemas de Informação e outros. Então, aquilo me marcou muito, porque eu via nos alunos, um pouco da minha história. E ensinar também é uma forma de poder aprender, certo? Então isso me ajudou a consolidar muito conhecimento. Pois é, eu olhando e ouvindo você, né, nesse bate-papo, você já trabalhou, já fez tantas coisas, trabalhou em áreas diferentes, né? Vendeu água de coco, supermercado, depois se capacitou, se tornou um professor, enfim. O que isso te trouxe, agregou ao que você é agora e te deu força nessa caminhada? Sim, como falei, trabalhei em várias empresas e indústrias. Então, atualmente trabalho na indústria de cinema, efeitos especiais e animação, mas já trabalhei em diferentes empresas, né? Consultoria, tecnologia, esportes, finanças, eletrônicos, entre outros. Então, trabalhar em muitas áreas diferentes me trouxe uma visão de mundo muito grande. E isso me ajuda a entender como resolver problemas de diferentes formas e de forma eficiente. Então, hoje, o meu trabalho atual, como vários outros engenheiros de software, isso faz muita diferença. E no Canadá, né? Nós falamos de Nanuque, Belo Horizonte, agora chegamos ao Canadá. Quais foram aí os maiores desafios? Uma outra língua, um outro costume? Fala pra gente, Ramon. Olha, a adaptação cultural, o idioma, o clima extremo, realmente torna tudo mais difícil às vezes, mas também é muito legal, assim, tudo muda quando você muda para um país diferente, assim, por exemplo, o Canadá. Então, mesmo com o inglês, eu lembro assim, que mesmo com o inglês avançado, no começo era difícil. Mas eu tive uma base muito importante, né, graças, por exemplo, à professora Joene, que me deu aula de inglês, né, de graça lá em Nanuque, não tinha muita condição. Então, ela me ajudou muito nisso também. E eu lembro que quando eu mudei, né, saí de Nanuque, eu também, em Belo Horizonte, eu paguei outros cursos de inglês também. Então, eu estudei na CCAA, depois eu estudei na cultura inglesa, para poder aprimorar. Então, no mestrado, para falar a verdade, foi quando eu tinha que ler muitos artigos em inglês, consultar muito material em inglês e até apresentar, fazer algumas palestras em inglês. Então, foi quando realmente eu comecei a participar em conferências, apresentar os meus trabalhos em inglês, escrevi, inclusive, a minha dissertação de mestrado em inglês. Foi então no mestrado que eu peguei aquela fluência, aquele nível de inglês mais avançado. E quando eu mudei para o Canadá, foi quando realmente eu me tornei fluente em inglês, quando eu comecei a praticar, só viver no ambiente. É importante falar que eu morei no Quebec. No Quebec é a província em francês no Canadá. Então, eu também tive que aprender francês. Mas como eu fazia o doutorado, eu estava estudando o doutorado lá no Quebec, em Montreal, no Quebec, geralmente eles deixam você fazer o seu doutorado em inglês. Então, eu desenvolvi mais um inglês, aprendi um nível básico a intermediário em francês. Então, assim, de certa forma, aquela ajuda que a Joene me deu lá em Nanuque fez toda a diferença, até a minha vida no exterior. Só queria pontuar isso novamente. Olha que interessante, tudo se conecta, não é verdade, Ramon? Exatamente, exatamente. Às vezes a gente não percebe na hora, né? Mas pequenas ajudas, pequenas decisões têm um impacto enorme, enorme no futuro. Ramon, você trabalha hoje com tecnologia de ponta. E como você enxerga o futuro nessa área? A tecnologia vai continuar crescendo muito, né? Então, principalmente hoje em dia, com a inteligência artificial, vai impactar, felizmente ou infelizmente, praticamente todas as áreas, né? Saúde, educação, indústria, e por isso é uma área com muitas oportunidades, especialmente para os jovens. E o Brasil? Cidades como a nossa, Nanuque, podem fazer parte disso?
Com certeza, com certeza. Hoje, com a internet e acesso à informação, né, você pode aprender de qualquer lugar do mundo. Então, não é mais necessário estar em grandes centros como Belo Horizonte para poder começar. O mais importante é ter acesso ao conhecimento, né, e você ter aquela disciplina, que é muito importante para poder estudar. Exato. Ramon, e o que você recomendaria para quem quer começar hoje na área de ciência da computação? Uma dica, um conselho. Olha, eu diria, é importante começar simples, né? Então, você tem que começar a aprender na lógica de programação. E você, por exemplo, pode escolher alguma linguagem de programação como o Python. Praticar bastante, então você realmente tem que praticar muito, tentar resolver problemas pessoais de outras empresas. E, principalmente, não desistir quando ficar difícil, porque vai ficar. É um curso bem complicado, assim. Mas é muito legal. Você tem muita matemática, tem muita programação. Às vezes você pensa que um engenheiro de software vai mexer só com programação. Não, mas você mexe com muita coisa. Tem que comunicar com as pessoas, tão importante a comunicação. Você tem que fazer projetos intensos, entre outros. E além da parte técnica, Ramon, a gente sabe que ela é essencial, fundamental, tudo isso que você acabou de nos falar, mas além da parte técnica, há algo mais que precisa também ser trabalhado? A mentalidade, eu gostaria de dizer a mentalidade. Ter paciência, persistência, humildade para poder aprender e vontade de evoluir. Então, isso é tão importante quanto o conhecimento técnico. Diante de tudo isso que a gente tem acompanhado, né, a gente pode ver o quão bom foi o seu trabalho, né, tá participando de algo que ganhou um Oscar, algo que as pessoas gostam, algo que virou referência. Ainda hoje na minha programação eu estava tocando uma música que é trilha sonora também, né, desse filme, enfim. Você se considera uma referência hoje, Ramon? Olha, sinceramente, eu me vejo como alguém que teve oportunidades e aproveitou. Se minha história puder servir como referência ou inspiração, eu ficarei muito, muito feliz. Mas eu acredito que existem muitas histórias incríveis aí em Nanuque, não só em Nanuque, claro, em várias cidades pequenas, médias, grandes no país, no Brasil e no mundo. Exato. Eu estou insistindo com essa coisa de Nanuque porque você é um filho da terra. Eu posso falar claramente que você é um orgulho nosso de Nanuque. Por quê? Porque Obrigado. você, sabe, vira uma referência quando consegue ir tão alto, quando consegue ir tão longe, consegue participar de algo vencedor. O que significa representar Nanuque lá fora? Né? Nisso tudo aí, onde é que está Nanuque na sua mente? O que está no seu coração? Te guia, enfim. Olha, eu gostaria de falar que é um orgulho muito grande, né? Levar o nome da minha cidade, Nanuque, mostrar que tem gente talentosa vindo de lugares simples. Isso é muito, muito especial para mim. Certo. E uma pergunta que não pode faltar. Ramon, você pretende voltar mais vezes aqui a Nanuque? Você pretende se aproximar mais da nossa cidade? Inclusive, já vou logo falar. Quando você estiver por aqui e houver permissão, né, na qual você presta serviço, no caso a Sony, né, nos seus contratos, eu vou querer te entrevistar aqui da 94, se for possível. Sim, você perguntou sobre aproximar a cidade. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite. Pode deixar que eu voei, sim. Sim, com certeza. Sim, eu pretendo me aproximar da cidade mais. Quero construir mais, principalmente com tecnologia, com educação. Então, acredito que posso ajudar de alguma forma, nem que seja com palestras, com projetos, mentorias. Infelizmente, morando tão longe, às vezes eu não vou muito em Nanuque, mas gostaria sim de participar mais. A gente ficou muito feliz em ouvir isso. Para a gente encerrar de forma especial, qual frase resume a sua trajetória? Eu diria, não importa de onde você vem, com muito esforço, educação, persistência, você pode transformar a sua vida. E para encerrar, uma mensagem final. Eu quero agradecer a todos de Nanuque, a minha família, a família Figueiredo,
aos meus irmãos, meios-irmãos, meus professores, meus amigos, e deixar uma mensagem simples. Nunca subestimem o poder da educação e da persistência. Não importa de onde você vem, o importante é onde você quer chegar. Muito obrigado a todos. Que bom, o prazer foi nosso de poder bater um papo com você, Ramon Figueiredo Pessoa. Um prazer enorme ter tido esse diálogo com você, conhecer mais acerca de alguém que tem ido tão longe, alguém que nessa trajetória acreditou, não se deu por vencido em nenhum momento e buscou os caminhos corretos, como a capacitação, o trabalho, o suporte, o apoio da família, olhou para frente e assim foi. Então, nós da 94 FM queremos agradecer por essa entrevista concedida. Foi uma honra, um prazer. Eu, particularmente, fiquei muito honrado em poder conversar com vocês, saber um pouco dessa história vencedora de Ramon Figueiredo Pessoa. Eu que agradeço, um abraço para todos em Nanuque, foi uma honra, eu sempre fico muito feliz de poder representar os nanuquenses, pessoas de cidades pequenas, também de grandes, né, como Belo Horizonte, o Brasil como um todo. Fico muito feliz de poder representar todos no Canadá e no mundo. Um abraço para todos, fiquem com Deus e até mais. Tchau! 94 FM, a gente vai mais longe para ficar mais perto de você. 8h44, entrevista fantástica com o Ramon. Ele é filho de Nanuque, Ramon Figueiredo Pessoa, filho de Nanuque, já trabalhou, como ele mesmo disse, aqui em supermercado. Olá, amigos, já vendeu água de coco no centro da cidade. E o motivo maior de tudo isso é para que você, meu amigo, minha amiga, jovem, não importa a sua idade, para que você acredite sempre nas coisas corretas, para que você acredite sempre em você, no seu potencial. Foi isso que o Ramon fez. O Ramon não reclamou em momento algum daquilo que fazia, né? Tanto que a gente fala sobre isso na entrevista. O fato dele ter vendido água de coco, o fato dele ter trabalhado, né, embalando compras, nunca. O impulsionou a correr atrás, a se capacitar, esse é o ponto principal, a ter força de vontade, claro, Deus como prioridade, ele diz claramente isso, ter força de vontade, querer, o querer é tudo, e se capacitar, porque também não basta só querer, tem que querer e ter os meios para fazer acontecer. E o Ramon seguiu exatamente essa trajetória, se capacitou, o que era o dom dele? Ele descobriu, olha, eu gosto de informática. Olha aonde ele foi parar. Fez com que ele mudasse de país, está em outra cultura no Canadá, em Vancouver. E o trabalho que ele faz, claro, não foi só ele, é uma equipe, né? Tem ali por trás a Sony Pictures, que é a grande detentora de tudo isso, desses louros, né? Mas ele fez um trabalho que é relevante, um trabalho que ganhou um Oscar. Então, isso deixa claro pra gente, e ele como nanuquense, por isso que a gente fez toda essa questão dessa entrevista, porque ele é um nanuquense. Muita gente às vezes pensa assim, eu tô aqui em tal lugar, a minha chance é zero. Zero não. A sua chance é zero se você não tiver iniciativa. A sua chance é zero se você não for para cima. Mas ir jogando as regras claras do jogo. E a regra diz, se prepare, se capacite e acredite em você. A chance de dar certo é enorme. Mesmo aqui, mesmo onde você está, você pode brilhar na sua cidade, no seu estado, no seu país e até fora dele. Essa é a dica. Parabéns ao Ramon, parabéns aos familiares, meu amigo Branco da Van, que teve aí essa ideia bacana de nos presentear, né? Tudo ele alinhavou para a gente fazer
essa entrevista. O meu filho, Jean Vitor, também, através do Branco e do Jean Vitor, a gente conseguiu essa entrevista que vai ficar para a posteridade no nosso canal no YouTube. Chegamos ao fim de mais uma edição. Queremos aqui agradecer a Franco, né? O Branco Rodrigues está aqui. Bom dia, Túlio. Deixar aqui meus sinceros agradecimentos pela entrevista que a 94 FM fez com meu sobrinho, direto do Canadá. O seu trabalho foi brilhante e vai ajudar muito na carreira do Ramon. Obrigado. Bom dia a todos. Quem mais? A Aliene Lima. Bom dia a todos. Parabéns para o Ramon, que Deus continue te abençoando. Nós, nanuquenses, juntamente com sua família, estaremos felizes por você. Edivaldo Brito, bom dia. Ramon é um exemplo a seguir, muito querido, desde criança aqui na Vila Nova, sempre dedicado e presente na família. Deus sempre abençoe Ramon. Eliane Santos, bom dia. Deus abençoe sempre Ramon. Silvana Lopes, bom dia, Túlio. Parabéns para Ramon. Parabéns para você, Ramon. Obrigado. O nosso nanuquense que brilha, assim como nós. Você brilha aí no Canadá, a gente brilha aqui fazendo nosso trabalho, nossa equipe, né? Jonathan Santos, Pedro Hugo, a nossa diretoria, todos nós trabalhando firme e forte, cumprindo o propósito e vivendo ele para sempre ir avante. Na sequência, bom dia 94 comigo até às 11h30. Ótimo dia para todos. Amanhã nós voltamos com muito mais informações no Conexão 94. Até mais. Você ouviu Conexão 94, o horário nobre da informação no seu rádio. ZYC 758, 94,5 MHz. Nanuque, Minas Gerais, Brasil.